Olha, fazendo as minhas pesquisas e lendo, fiquei até impressionada e surpresa. Como algo tão comum, né? A gente até não fala tanto e muita gente desconhece que tem o problema. Por isso que a gente convidou a dentista Cibele Dalfabro para falar sobre bruxismo. Bem-vinda! Boa tarde, doutora. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. E eu estava olhando, eu até brinquei com a Lígia, minha produtora, falei, Li, então a gente vai apresentar a doutora como dentista, porque eu vi você tem inúmeras aí referências, especialista em tantas coisas e trabalha com medicina do sono, né? Então, gente, vai muito além, mas aí a gente vai acreditar como dentista, né? Ótimo. Mas muito bacana o currículo, parabéns. Obrigada. Agora, para falar desse assunto, o bruxismo, doutora, é isso mesmo? É algo tão comum e tem muita gente que tem e não sabe, ou mesmo acha que é normal ficar rangendo os dentes. É isso? É muito comum, Carol. Mais ou menos 10% da população adulta tem esse problema durante o sono. Tá. E cerca de 30% das crianças na fase de troca dos dentes. Nossa! Então é bom os pais observarem isso. Certo. Então, na fase que está trocando os dentinhos de leite pelos dentes permanentes, eles começam a ranger os dentes. É comum, então? É muito comum. Isso não significa que ele vai continuar tendo bruxismo na fase adulta. Certo. Né? Mas é interessante que um profissional veja essa criança e observe se ele necessita colocar algum tipo de aparelhinho, alguma coisa para conter esse bruxismo, ou se é uma coisa leve, passageira, porque existem vários graus, né? Tá. E se for uma coisa mais leve, aí só se faz um acompanhamento mesmo. A gente vai falar então do caso infantil, aí eu até não sabia, surpresa, né, ter uma informação como essa. E olha que importante, eu sei que a gente tem um público grande de mães com crianças aí pequenas ou que estejam nessa fase da troca dos dentes. Mas antes, vamos colocar um vídeo. A gente tem aqui uma ilustração muito interessante do vídeo para mostrar como é o problema, para você explicar exatamente então o que acontece quando o paciente está passando pelo problema. Olha lá, pare quando quiser as imagens, tá, doutora? Vamos lá. Pode soltar. Então, esse é um movimento mais do apertar os dentes, né? Então, ainda não é o movimento do ranger, que é um movimento mais lateral como esse aqui. Então, o movimento, ele pode acontecer tanto esse movimento lateral, como para frente, que a gente chama do ranger os dentes, como pode ser na forma só de apertar. Tá. Ele está mostrando aqui o uso de uma placa. Essa placa, ela vai permitir que o paciente faça os mesmos movimentos, mas sobre uma superfície mais maleável do que o dente. É uma espécie de tratamento para o problema. Exatamente. A gente já vai falar, inclusive a gente tem aqui. Agora, o que eu queria citar, que até conversando com as pessoas, eu gosto de perguntar se as pessoas conhecem alguém que tenha, enfim, alguém da família, conhecem casos e tal. E a maioria diz assim, à noite. Mas o problema pode ocorrer durante o dia também, ou não? Então, pode. Mas durante o dia é mais comum na forma de apertar os dentes. Não ranger. O ranger acontece em algumas situações, algumas doenças neurológicas, em algumas síndromes. Então, são situações bem específicas. Tá. No paciente normal, durante o dia é mais apertar os dentes e durante o sono tanto apertar quanto ranger os dentes. E por quê? A pessoa faz isso involuntariamente, está ali dormindo, desligada de tudo e começa a fazer isso. Existem algumas hipóteses neurológicas, ainda não é uma coisa 100% explicada pela ciência médica e odontológica, mas a gente sabe que o estresse e a ansiedade potencializam esse problema. Porque se fosse só o estresse, 100% da população de São Paulo teria bruxismo, não é verdade? Sem dúvida. E não é isso que acontece. Então, o estresse, ele piora, né? A ansiedade também piora esse problema. E é importante citar, Carol, que existem remédios que podem piorar esse problema também. Jura? Quais seriam Exatamente. eles, os princípios ativos, até pra gente conhecer? Os antidepressivos. Alguns deles, os mais utilizados hoje, que são chamados de inibidores de recaptação de serotonina. Olha. Esses antidepressivos, eles aumentam a contração dessa musculatura facial e aumentam o bruxismo e podem até causar em quem não tinha antes. Então, é muito importante o próprio paciente observar se ele passa a ter esse desconforto, né? Que tanto pode ser só um desconforto como pode ser dor, ou se alguém relata o bruxismo em casa, quem dorme junto normalmente, porque em geral a própria pessoa não percebe, né? A não ser que ela tenha dor.
e relatar isso para o médico, se é possível trocar essa medicação, já que ele está tendo esse efeito colateral que é muito comum. Olha, eu não tinha nem ideia disso. Olha quanto é importante então a gente entender os porquês das coisas e muitas vezes não tem respostas tão imediatas, mas já tem estudos que comprovam aí então que o uso desses remédios, que é um uso contínuo, pode trazer o bruxismo. Mas, doutora, te pergunto, uma pessoa então, para ela ser diagnosticada com problema, ela tem que ter todos os dias, ou existem pacientes que num dia mais estressantes vão apresentar ali aquele ranger e aquele nervosismo, inclusive dormindo? Existem as duas formas. E hoje a gente faz um diagnóstico muito mais clínico do que por exames. Então, às vezes o paciente fala, mas o dentista ou o médico não me pediu um exame para ver se eu tenho mesmo isso. O exame do sono até pode detectar que é a polissonografia se o paciente teve aquela noite. Mas é um distúrbio com uma variabilidade alta. Foi até minha tese de mestrado. Olha que legal! E a gente observou que algumas pessoas variam muito de uma noite para outra. São exatamente essas que, numa noite de mais estresse eu percebo que acordo no outro dia com um pouquinho de dor, um pouquinho de sensibilidade, às vezes até os dentes doloridos, né? Então, existe mesmo essas duas populações. Aqueles pacientes que têm isso de uma forma mais consistente, todas as noites ou quase todas as noites, e que são aqueles que destroem os dentes, que destroem a placa e que a gente precisa cuidar deles a vida inteira. Que seriam pacientes crônicos. Crônicos. Eu tenho 25 anos de formada, eu tenho pacientes que eu estou acompanhando há 20, 22 anos. Uau! Com bruxismo, né? Nossa, gente, e é um negócio que para quem tem, incomoda muito. A gente já vai colocar aqui uma imagem daqui a pouquinho com o que provoca, o que isso pode provocar, então, no paciente. Vocês já vão ver. Antes tem perguntinha do público. Vamos colocar? Olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo. Eli Batista, beijo pra você, que foto linda, parabéns. Dores de cabeça frequentes podem ser decorrentes do bruxismo? Vamos colocar aquela imagem, então, diretor, para responder a perguntinha da Eli. É uma imagem que vai mostrar aí alguns desses problemas. Vamos lá. Vamos colocar na tela. Tem bastante coisa. Vamos começar pela dor de cabeça, doutora? A dor de cabeça é realmente muito comum, né? E normalmente ela atinge essa região aqui, que é a região temporal. Tá. Porque quando a gente aperta os dentes, os músculos que mais são afetados são esses músculos aqui em volta da articulação e da boca. Então, essa musculatura e essa musculatura, que são os músculos da mastigação. Então, está diretamente ligada, sim. Aproveito esse momento, antes de falar dos outros, que isso me lembra um outro assunto que a gente falou até não tem muito tempo, que é ATM. Tem relação bruxismo e ATM, doutora? Tem relação. A própria carga que o paciente coloca nos dentes durante o sono ou durante o dia, né, gera uma tensão aumentada nessa musculatura e na articulação. Né? Então, os distúrbios na articulação e na musculatura, que a gente chama de disfunções temporomandibulares, que englobam várias delas, podem ter uma das causas do bruxismo. Na realidade, é uma das mais frequentes. Então, quem tem ATM possivelmente começou com bruxismo. É possível. E assim, até vocês vão vendo, para dar um final ali de diagnóstico que tem que partir para o tratamento, porque uma coisa vira uma bola de neve. Inclusive, uma coisa importante para falar para as pessoas que estão assistindo a gente é que se você tem dor de cabeça e não descobre a origem, já foi num neurologista, já foi num médico e não se descobre qual é a origem do seu problema, procure um dentista. Inclusive, existe uma especialidade hoje, que é a disfunção temporomandibular e dor orofacial, a gente chama de especialista em dor, em odontologia, que trata os problemas de ATM. Olha, impressionante. E isso, eu imagino quantas pessoas têm tido aí uma rotina atrapalhada, sem concentração, com dores, com falta assim daquele estímulo para seguir mesmo a rotina, porque não teve uma boa noite de sono, porque começou com esse problema. Exatamente. Agora, além da dor de cabeça, você citou há pouco que vai tendo um desgaste do dente, isso mesmo? Isso mesmo. Toda a arcada, tudo? Toda a arcada. Na realidade, aqui a gente vê da parte anterior, né? E é o que mais chama atenção pela estética mesmo. Mas depende do tipo de mordida de cada paciente. Então, se o paciente tem uma mordida aberta, né? Como tinha o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que a gente vê que não encostam os dentes superiores com os inferiores, ele vai desgastar o dente posterior. Vamos mostrar aqui com a nossa... Exatamente. A gente tem uma ilustração, uma boquinha bem bonitinha aqui para mostrar. Tá. Então, quem tem uma mordida meio abertinha. Exatamente. Se ele tiver uma mordida normal, ele vai desgastar aqui na frente, pelo próprio movimento que ele faz. Senão, ele vai acabar desgastando aqui atrás, tá? Mas
Esse é um dos efeitos, é o que mais leva os pacientes a procurar tratamento pela estética. Então, os pacientes nos procuram por estética ou por dor. Mas existe uma complicação também que quase é pouco conhecida, que é a complicação na gengiva e no suporte ósseo dos dentes, que são os problemas periodontais, né? Que levam o paciente a perder dente ao longo do tempo pela carga que é colocada aqui. Se isso é força exatamente. Mesmo. Se isso é associado a uma higiene não 100% adequada, vai gerando inflamação nessa gengiva, perda do suporte ósseo dos dentes e os dentes começam a ter mobilidade. O paciente pode vir a perder os dentes por causa disso. Meu Deus, e não demora nem tanto tempo assim. Não, isso demora. Demora? Demora. Demora. E como você citou que você tem pacientes de 20 anos, 20 e tantos anos, isso é algo de uma vida. É um processo, a perda óssea é um processo lento e indolor. Mas então ele é um pouquinho traiçoeiro, né? Se o paciente não estiver indo no dentista com frequência, ele não vai perceber que tem esse problema. Impressionante. A gente tem aqui, então, alguns possíveis tratamentos, mas vamos para mais uma perguntinha do público, porque, claro, né, a gente está falando qual é o problema, vamos contar o que as pessoas têm que fazer para melhorar. Tem perguntinha, diretor? Então vamos falar do tratamento antes, daqui a pouquinho a gente fala da pergunta. Você trouxe a plaquinha que a gente mostrou no vídeo, que a gente exibe daqui a pouco, tá? Então, ó, essa plaquinha é assim, o paciente que foi diagnosticado com bruxismo tem que usar. Não, é assim, o passo número 1 de tratamento. Se ele tiver bruxismo noturno, com frequência, como nós falamos, né? Ele tem que usar uma plaquinha como essa ou como essa. Essa plaquinha dupla, ela é mais utilizada, é ao contrário. Sim. Isso. A plaquinha dupla, ela é utilizada quando o paciente tem bruxismo e ronca. Nossa. Por quê? Para quem tem bruxismo, ele pode ter a apneia do sono, que é a falta da respiração, a parada respiratória. Essa plaquinha aqui, ela empurra ou relaxa a mandíbula para trás. E quem tem ronco, jogar a mandíbula para trás gera menos espaço para a passagem do ar. Entendi. Então, quem tem só bruxismo é essa, quem tem bruxismo e ronco tem que ser essa, que traz o queixo um pouquinho para frente, fica um pouquinho prognado. Nunca tinha visto essa daqui, olha. Ela fica presa, então? Isso. Isso aqui fica assim, o paciente assim. Dorme com ela presinha aqui, uma na outra, para não, então, ter o desgaste e para não gerar dor de cabeça. Exatamente. Mas tem mais tratamento? Esse paciente, ele tem que ter algum uso contínuo de remédio, nesse caso? São raros os casos que é necessário utilizar remédio, né? Na realidade, os remédios hoje não têm muita comprovação do efeito a longo prazo. Então, numa fase que o paciente está mais estressado, está tendo um bruxismo mais agressivo, pode se medicar. Um tratamento que está sendo muito utilizado hoje é o Botox. As injeções de toxina botulínica na musculatura do temporal e no masseter, que são esses músculos aqui. Mas eu acho que fica um alerta até para as pessoas em casa, que esse é um tratamento ainda pouco estudado na área de odontologia. Entendi. Então, discuta muito com o seu dentista, com o profissional que está te atendendo, se realmente tem indicação no seu caso. Olha, essa toxina botulínica, ela tem sido usada, então, tem surpreendido em... 1001 utilidades. 1001 utilidades, né? Começou com a estética e tal, verdade. E olha só quantos tratamentos a gente tem com a toxina botulínica. Agora, olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Já tá aí. Ana, beijo pra você, obrigada pela pergunta. Qual material da placa durabilidade depende do uso? Beijo, Carol. Excelente pergunta. E aí, doutora? Excelente pergunta mesmo, porque as placas de silicone, que são aquelas molinhas que parecem um chicletinho, aquilo não serve. Isso é bem importante. Que a gente até encontra pronta, assim, né? Essa aqui tem que fazer sob medida. Mesmo a de silicone tem que fazer sob medida, mas as pré-fabricadas pior ainda. Tá. Então, as de silicone, para quem tem bruxismo, além de aumentar até a vontade de apertar por ser macio, piora o problema de articulação. Então, não pode. As placas, em geral, são de acrílico, então ela tem que ser uma placa durinha, essa parte aqui tem que ser rígida, não pode ser mole. E ela pode ser também macia por dentro, que é a que a gente mais tem usado hoje, e durinha por fora. Por que durinha? Porque os dentes têm que ter contato com essa placa e poder deslizar sobre essa superfície, sem ter a necessidade de apertar porque tem o formato do dente. Como se fosse aí um aparelho que normalmente tem, claro, outra função, mas então tem que deixar... Opa, até tirei aqui, ó. Agora que eu tirei, melhor, vamos mostrar assim. Vocês viram ela presa, mas ó, soltinha como é uma parte, como é a outra parte.
Tá aí. Então, que eu citei o lance... Ah, tem foto, olha só. Esse lance do aparelho, claro que ele tem outra função, mas para a pessoa conseguir dormir todos os dias, todas as noites, tem que ser algo até o mais confortável possível. Mais confortável. Por isso que essa plaquinha aqui, por dentro, ela é maleável, ela é mais molinha, como se fosse um silicone por dentro e durinha por fora, ela é mais confortável. E em termos de durabilidade, que a telespectadora perguntou, essas placas dependem a durabilidade do hábito mesmo do bruxismo. Então, tem pacientes que a gente tem que fazer uma placa até mais alta para ter uma durabilidade melhor, porque aqueles que rangem mesmo, eles destroem placa em 3 meses, 6 meses no máximo. Nossa. E a gente tem que fazer com muita frequência, isso acaba tendo um custo, né, elevado para a pessoa. Então, a gente faz na dependência do que se observa na rotina clínica mesmo. Então, quem range um pouco mais vai ter aí uma placa maior, mais resistente, mais até para que dure mais tempo. Excelentes perguntas, sei que chegaram muitas. Olha, a gente vai abordar esses assuntos sempre aqui no Você Bonita, porque são sérios, são importantíssimos. Mas eu vou deixar para vocês um site, para quem quiser fazer uma pesquisa, em agradecimento à doutora Cibele Dalfabbro, então, que é dentista, e quem tiver curiosidade, que eu comentei que ela tem outras especialidades, com certeza vão encontrar e vamos fazer mais pauta a respeito da medicina do sono. Tem tanta coisa bacana para a gente falar aqui, tá mais do que convidada a voltar. Obrigada. O site é o www.dalsono, D-A-L, sono, tudo junto, .com.br, dalsono.com.br. Tem um telefone que é o 5539-4698, 5539-4698, para quem tiver dúvidas, quiser aí tirar todas as dúvidas. Não se preocupe, a gente vai falar do assunto muitas vezes aqui, porque é um assunto sério e importante. Doutora, muito obrigada. Prazer conhecê-la e tê-la aqui. Até a próxima e volte. Adoramos você.